Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que, olha, afeta a vida de milhões de pessoas, mas que muitas vezes passa batido, o dos concursos públicos municipais. Exato. E para fazer isso, a gente vai usar um caso real, um verdadeiro estudo de caso. O concurso do DAE de Araraquara, o Departamento Autônomo de Água e Esgotos da cidade. Que acabou de encerrar as inscrições, né? Isso mesmo. A nossa fonte aqui é o edital oficial, mas a missão não é só ler o documento, né? Não, de jeito nenhum. A ideia é usar esse concurso como um mapa para a gente decifrar as regras, as estratégias, até as armadilhas que existem nesse mundo. Vamos descobrir o que um edital como este nos conta sobre as prioridades de uma cidade? Ok, vamos desempacotar isso. É a melhor forma de abordar o assunto, sabe? Os grandes concursos federais, claro, levam toda a fama. Mas é nos municípios que o serviço público acontece de verdade, no dia a dia. Na ponta. Na ponta. E cada edital municipal é um retrato daquela comunidade com as necessidades e os desafios específicos dela. Analisar um caso concreto como o do DAI é entender a máquina pública por dentro. Perfeito. Então vamos aos dados básicos para situar todo mundo. O concurso é para o Departamento de Água e Esgotos de Araraquara. Inscrições fechadas no dia 6 de fevereiro e a prova, marcada para 22 de fevereiro de 2026. Uhum. E o que salta aos olhos de cara é a faixa salarial. Ela vai de pouco mais de R$ 1.800 até quase 6.600. E essa amplitude salarial, essa diferença de quase R$ 5.000 entre o piso e o teto, já nos diz muita coisa sobre a complexidade técnica do DAI. Como assim? Não é uma repartição que faz um único tipo de trabalho, sabe? É uma organização que precisa desde o profissional que vai literalmente colocar a mão na massa no campo, até o engenheiro super especializado que vai planejar a rede de saneamento para os próximos 20 anos. Entendi. A estrutura de salários reflete a diversidade de funções. Exatamente. Reflete a diversidade de competências que eles precisam para funcionar. E tem um detalhe que pode gerar muita dúvida em quem está começando. As vagas são para cadastro de reserva, o famoso CR. Ah, sim. Para quem não está familiarizado, isso pode soar meio desanimador, né? Pode soar, mas é fundamental entender a lógica por trás disso. O cadastro de reserva é uma ferramenta de gestão. Certo. Para o órgão público, é uma forma de ter uma lista de profissionais qualificados, prontos para serem chamados, sem aquela obrigação de contratar todo mundo de uma vez. Isso dá flexibilidade orçamentária, flexibilidade de pessoal. E para o candidato? Para o candidato, exige uma mudança de mentalidade. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você pode ser aprovado e ser chamado em 3 meses, ou em 1 ano e meio. Uhum. O segredo é controlar a ansiedade e entender que a aprovação é um ativo. É um seguro de médio prazo para sua carreira. Agora, uma coisa que aconteceu nesse edital e que sempre acende um alerta. O cronograma mudou no meio do caminho. Isso é super comum e super importante. Pois é, o período original de inscrições ia de 15 de dezembro a 16 de janeiro. Mas aí eles reabriram por mais uns 10 dias, de 27 de janeiro a 6 de fevereiro. E a prova foi remarcada. Certo. Espera aí. Reabrir inscrições assim não é algo tão comum, ou é? O que pode ter acontecido nos bastidores para justificar uma mudança dessas? Essa é uma ótima pergunta, porque essas mudanças nunca são aleatórias, elas contam uma história. Existem algumas possibilidades. Certo. A mais comum é que para certos cargos muito específicos, sei lá, talvez um engenheiro de segurança do trabalho, por exemplo, a procura inicial foi muito baixa. Ah, entendi. Aí eles reabrem para tentar atrair mais candidatos qualificados e garantir que vão ter um cadastro de reserva robusto. Outra hipótese é algum tipo de questionamento jurídico ou administrativo sobre uma regra do edital original. Aí eles são forçados a ajustar e dar uma nova chance para todo mundo. Ou seja, o candidato atento consegue ler nas entrelinhas. E tem outro ponto curioso. A taxa de inscrição era de R$ 15,21. Um valor bem baixo. Muito baixo, quase simbólico. Isso não corre o risco de atrair uma multidão de aventureiros, gente que se inscreve só por se inscrever, inflando a concorrência? Corre, e esse é um debate clássico. Por um lado,
Uma taxa baixa democratiza o acesso, o que é um princípio do serviço público, né? Garante que ninguém seja excluído por razões financeiras. Por outro lado, sim, aumenta o número de inscritos, o que pode sobrecarregar a logística da prova. A aposta da banca organizadora, a aplicativa, provavelmente é que a prova objetiva já sirva como um filtro eficiente. Para separar o joio do trigo. Exato, para separar quem está realmente preparado de quem só foi tentar a sorte. A lição aqui para o concurseiro é: não se assuste com o número total de inscritos. O que importa é a concorrência real, a daqueles que estudaram, e essa é sempre muito, muito menor. Faz todo sentido. Então vamos olhar para quem era o público-alvo desse concurso. Quais eram os cargos? Em vez de listar um por um, vamos agrupar por faixa de responsabilidade e salário. Boa. Na base da pirâmide, com salários na casa de 1.800 a 2.400, a gente tinha os cargos de nível médio: carpinteiro, eletricista, pedreiro e operador de máquinas pesadas. E é crucial entender o que esses profissionais fazem num órgão de saneamento. Não é um trabalho trivial, sabe? Imagino que não. O eletricista, por exemplo, ele não vai só trocar uma lâmpada. Ele vai fazer a manutenção de painéis elétricos de alta tensão que alimentam as bombas que levam água para a cidade inteira. Se esse sistema para, a cidade para. Nossa, é uma responsabilidade imensa. Gigantesca. O operador de máquinas pesadas vai abrir valas para assentar tubulações enormes. É um trabalho que exige precisão milimétrica para não comprometer a rede que já existe ou outras estruturas subterrâneas. São funções operacionais críticas. Subindo um degrau, no nível técnico, tínhamos o técnico em agrimensura, com salário já na casa dos 3.200. E no topo, no nível superior, o leque se abre. Analista de TI e contador, com salários de quase 4.600, e um grupo no teto de quase 6.600, que incluía químico e várias especialidades de engenharia. Sim. Agrimensor, ambiental e de segurança do trabalho. E aqui a análise da remuneração revela as prioridades estratégicas do DAE. Note que o engenheiro, no topo da carreira, ganha quase 50% a mais que um analista de TI, ambos de nível superior. É uma diferença bem grande. O que isso nos diz? Sinaliza que para este órgão, neste momento, a gestão da infraestrutura física, a qualidade da água e a segurança ambiental são consideradas mais críticas ou complexas do que a infraestrutura digital. Faz sentido. O químico garante que a água que chega na torneira das pessoas é potável. O engenheiro ambiental garante que o esgoto tratado que volta para o rio não vai causar um desastre ecológico. E o engenheiro de segurança do trabalho? A gente não costuma associar saneamento com uma área de alto risco. Pelo contrário. Pense nos riscos envolvidos. Trabalham em espaços confinados, como postos de visita, galerias subterrâneas, com risco de gases tóxicos. Nossa, é verdade. Manuseio de produtos químicos perigosos, como cloro, para o tratamento da água. Risco elétrico altíssimo nas estações de bombeamento, que são ambientes úmidos. Uau! A função desse engenheiro é criar procedimentos para que um trabalhador possa entrar numa galeria de esgoto e sair de lá vivo no fim do dia. É uma das funções mais vitais para a integridade da equipe. Ok. Então, já entendemos para quem eram as vagas e a importância delas. Mas a grande questão é sempre como eles separam quem está preparado de quem não está. Qual é o filtro? O funil, né? Exato. O edital previa basicamente 2 etapas. Isso. A primeira, o grande portão de entrada, era a prova objetiva, obrigatória para todos, com um caráter eliminatório e classificatório. Certo. Dividida entre conhecimentos básicos, que geralmente são português e matemática, e conhecimentos específicos da área de cada um. O formato era o clássico de múltipla escolha. Esse é o padrão, o que já se espera, mas para alguns cargos a coisa não parava por aí. Não mesmo. Para carpinteiro, operador de máquinas pesadas e pedreiro, havia uma segunda etapa, também eliminatória e classificatória: a prova prática. E essa estrutura de avaliação em 2 camadas é extremamente inteligente. A prova objetiva mede o conhecimento teórico, o saber o quê. Ela testa se o candidato leu, estudou, se conhece as normas, os conceitos. A prova prática avalia a competência, o saber como. Ela coloca o candidato numa situação real e observa. Ele consegue executar a tarefa com segurança,
com eficiência, com qualidade. E imagino que aí muita gente boa na teoria pode ficar pelo caminho. Com certeza. Lembro de um caso, em outro concurso, de um candidato a operador de máquinas que gabaritou a prova teórica. Sabia o manual do equipamento de cor, todas as especificações. Impressionante. Chegou na prova prática, ele congelou. Ele nunca tinha operado aquela máquina específica sob a pressão de ser avaliado. A mão tremia, ele não conseguiu executar a manobra mais simples. Que situação. A teoria, sem a prática, é inútil para essas funções. É por isso que essa avaliação mista é tão justa e eficaz. Ela garante que quem passa não só sabe o que fazer, mas de fato consegue fazer. E o edital era claro quanto a isso. A prova prática valia 100 pontos e o candidato precisava fazer no mínimo 50 para não ser eliminado. Essa nota de corte é a garantia de qualidade. O DAI não está procurando apenas o melhor entre os inscritos. Ele está estabelecendo um padrão mínimo de competência. Um piso. Exato, um piso. Qualquer um que entre para o cadastro de reserva precisa ter, no mínimo, essa nota 50, que representa uma proficiência básica para exercer a função sem colocar a si mesmo, a equipe ou o patrimônio público em risco. É uma rede de segurança para o serviço. Diante de um desafio com tantas camadas, prova teórica, prova prática, conhecimentos gerais e específicos, fica claro que a preparação precisa ser muito cirúrgica, né? Não dá para chegar lá só na base da intuição. Intuição não aprova ninguém, é preciso estratégia. E a estratégia mais eficiente, comprovada por décadas, é a resolução exaustiva de questões. Prática, prática e mais prática. É entender o perfil da banca organizadora, no caso, a aplicativa. O que ela gosta de cobrar? As questões são mais teóricas ou mais práticas? O texto da lei ou a interpretação dele? O segredo é dissecar a banca, entender a mente de quem elabora a prova. E essa questão de focar, de ter uma estratégia, é tudo. Ninguém mais estuda no escuro pegando um livro e lendo de capa a capa, né? É sobre ter as ferramentas certas que centralizam o que a gente precisa e mostram o caminho. Com certeza. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Exato. E tem um repositório assim, com questões anteriores, te permite fazer uma espécie de engenharia reversa da prova. Você para de ser um alvo passivo das perguntas e começa a pensar como examinador. Vira o jogo. Vira o jogo. Você identifica os padrões, os tópicos que caem todo ano, o tipo de pegadinha que eles usam. Isso transforma o estudo de algo passivo em uma caça ao tesouro ativa, o que é uma vantagem competitiva gigantesca. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Se a gente pudesse resumir os aprendizados dessa análise, fica claro que o concurso do DAE Araraquara é um excelente laboratório para entender os concursos municipais. Sem dúvida. Ele mostra que é preciso ler além dos números, entender o que significa um cadastro de reserva, ficar de olho nas mudanças de cronograma e principalmente ver a estrutura de cargos e salários como um mapa das prioridades da instituição. E se a gente conectar isso a um cenário maior, vemos que esses concursos são a engrenagem que faz as cidades funcionarem. São eles que garantem que teremos água tratada, esgoto coletado, ruas limpas e serviços essenciais operando. E a tendência de uma avaliação mista teórica e prática veio para ficar. O setor público está cada vez mais interessado não só em quem tem o diploma, mas em quem tem a competência comprovada para resolver problemas reais. Perfeito. E para a gente fechar, fica uma provocação para quem nos ouve. Nós analisamos a estrutura, os salários, as provas. Mas o edital menciona que a missão do DAE é ser um grande prestador público dos serviços de saneamento ambiental. Certo. A gente viu como o concurso mede a competência técnica. Mas fica a reflexão, que outras qualidades, que não dá para medir numa prova de múltipla escolha ou manobrando uma máquina, são essenciais para um profissional que lida todo dia com um serviço tão invisível quando funciona, mas tão devastador quando falha. Boa pergunta. O que mais, além da técnica, forma um grande servidor público?